Olá pessoal, mais uma. Hoje a live é com uma entrevista com a querida, brilhante Débora Coker. Vou marcar, publicar. Aquela coisa que será que eu consigo fixar comentário? Hoje eu fiz tudo sozinho. É uma delícia entrevistar a Débora Coker, vai ser uma entrevista chapa branca total, porque além de ser uma querida, ela é genial. É um exemplo de artista no Brasil que é mais que conhecida lá fora do que aqui, mas ela é assim, top, top, top. Tem os principais prêmios. Ela tem prêmio, o Laurence Olivier, que é de arte cênica, disputando com teatro, com outras manifestações artísticas. Ela ganhou e com o último, antes não, acho que o Cão Sem Pluma ganhou, nem sei falar direito, Benoit de Danse, que é o prêmio aí de balé mais importante do mundo no balé Bolshoi. E ela faz tudo isso sempre com uma pegada muito brasileira. Primeira mulher a dirigir um espetáculo no Bolshoi. Cara, manda tua mãe entrar aí, pô. A desvantagem dela estar sozinha é que não tem alguém para apertar os botãozinhos para ela. Entrou. E agora tem que chamar. Ai, caramba. Tranquilo. Débora Coker, aguardando. Regressiva. Vamos lá, internet. Débora Coker. Nossa, tá com cabelo enorme. Cabelão. É. Pô, Nova, tá... não é o novo mundo, é a nova Débora. Não, mas comigo isso não aconteceu. Meu cabelo não cresceu. Você sabe que eu nem ia falar isso, mas bati o olho em você, me deu uma saudade de te encontrar. Eu tomando cachaça lá no Rebouças. Oxe! Nossa, eu tomando cachaça no Rebouças. Aí você chegava com o Tony Platão para tomar leite, água mineral, essas coisas assim. Débora, como é que a dança entrou na sua vida? Você foi até jogadora de vôlei. Como é que aconteceu esse clique? Eu fui jogadora de vôlei, fui pianista e e sou uma psicóloga. Então, na Caramba, verdade, como é que a dança entrou na sua vida? Eu acho que assim, o meu pai era um cara que ele, ele fez arquitetura, mas ele era músico, né, meu pai? E aí, violinista, maestro, e aí, mas ele fez faculdade de arquitetura, e aí ele acabou trabalhando com joias, ele era um designer de joias, né? Mas sempre o meu pai era uma coisa voltada assim, com coisas artísticas, né? E ele trabalhou com joias, com ouro e tal, e ele desenhava. Ele era um ourives, realmente, uma pessoa que era um designer de joias mesmo. Depois ele passou para prata por coisas de complicações de violência, Rio de Janeiro, etc. E terminou a vida pintando. Então, assim, quando eu vejo a minha história, eu penso um pouco no meu pai, né? Que eu falo, pô, caramba, eu realmente estudei música há muito tempo. Eu era para ter sido uma musicista. Dizem, as pessoas que me conhecem da época de música dizem que meu grande talento era para ser ah, pianista. É verdade. Tem gente que até hoje fica brava e briga comigo. Fala, ah, eu mas acho você esse negócio. mas você de vez em quando toca alguma De coisa? vez em quando eu toco. Eu sempre tenho um piano que me acompanha pelas casas e pelas histórias da minha vida. Eu gosto muito. É algo que eu fiz durante muito tempo e uma época importante, assim, né? De 8 anos de idade até 18 anos parei, voltei, participei de concursos e tal. Eu acho que a dança entra na minha vida para um pouco uniu, né? Essa coisa do esporte, voleibol, essa coisa de energia que eu tenho muito forte dentro de mim, uma energia física e uma energia mesmo, que eu não sei se eu chamaria só de física, e junto com essa coisa artística, eu acho que a dança uniu, né? A dança conseguiu. Quando eu comecei a dançar, que foi
já mais tarde, para dança, você começar a dançar com 16 anos, eu dancei pequena, mas aí não seguia, né? Larguei, fui fazer outras coisas. E aí, quando eu volto a dançar, com muita determinação, obsessão, assim, mergulho fundo na história, mas para o mundo da dança é tarde, eu percebi que eu tinha encontrado um lugar, sabe? Que eu tinha encontrado um lugar criativo, um lugar meu de experimentação. Um lugar que eu consegui expressar algo muito profundo, né? Eu demorei muito, assim, eu me lembro que quando eu comecei a dançar e a fazer meu trabalho, as pessoas tinham muita dificuldade de me setorizar. Ah, ela faz uma dança assim, o assado. Eu ficava meio, o que é isso que ela faz? Aí me acusavam, diziam que não era dança, né? E aí eu ficava, gente, o que será que é a dança? Que dizem que eu não faço dança. Então, enfim, eu acho que a dança ela ocupou um lugar em mim muito pessoal, muito que eu pude unir tudo que eu estudei, unir todas as minhas histórias, as minhas experiências de família também, de uma família judia que quer que a pessoa, né, tenha uma educação artística, tenha abrir outras janelas além da escola, né? Então, eu acho que foi assim que a dança entrou. E eu confesso, Erlângea, que eu me reconheci, sabe, na dança. Não só como bailarina, mas como alguém que pudesse subverter ordens, sabe? Experimentar, né? Então, eu acho que foi assim. Quando você falou que as pessoas questionavam, é o maior elogio, porque senão você vê, não, você veio com algo inovador, né? Não veio com o mesmo, Eu né? me lembro que quando eu fiz, teve a minha história com a dança, é uma história muito assim, que me deu trabalho, porque quando o meu segundo espetáculo, o Velox, que é o espetáculo que eu questiono a gravidade, trago. Caramba, já é o segundo Velox? O Velox é de 95. Caramba, eu me Quando eu, lembro, quando eu mas eu faço só não tinha. Mas isso é um espetáculo que parece que alguém que está na estrada há muito tempo. Para mim eram questões, eu fui questionar aquilo e era tudo muito novo. E eu, na verdade, eu tinha um fascínio pela relação do movimento com o espaço, eu tinha um fascínio com subverter leis e buscar novas leis, sabe? Você tenta subverter até a lei da gravidade. É verdade. E aí começou o negócio, eu me lembro de eu meio chorando no Carlos Gomes, fila na porta, né? As pessoas falavam, você está vendo que o mundo da dança dizia, isso não é dança, e não sei o quê. E eu falava, então, não sei o que seria, né? Mas, enfim, Agora, depois isso... Oi. como é que você sai da dançarina, da bailarina, para ir para coreógrafo? Porque aí é um barato ainda mais doido, né? Realmente, boa pergunta, porque como eu comecei a dançar tarde, né, com 16, 17, 18, a minha primeira experiência, que na verdade não foi uma experiência profissional, porque era um grupo alternativo, o Coringa, grupo de dança, né, com a Graciela Figueroa e tal, era assim, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. E aí eu fiquei, logo em seguida, em 84, nasce a minha primeira filha, né? A Clara. Eu fazia faculdade de psicologia e tal, e eu gostava de dançar, fazia faculdade, mas tive filho. Então, eu tinha que começar a pensar sobreviver, a me virar. E eu falava, eu mesma comecei a ficar muito preocupada com o que eu estava se apresentando para mim, de eu gostar tanto de dança, e saber que não tinha um mercado para dança, né? E aí eu me lembro, quando eu falei para minha mãe, me lembro claramente que eu queria trabalhar com dança contemporânea, ela falava, minha filha, ninguém sabe o que é isso. Isso não existe. Por que você não faz dança de salão, gafieira? As coisas que são comuns, que são conhecidas, né? E eu fiquei com aquilo, sabe? Então, eu comecei a querer trabalhar, além de... Eu sempre dei aula, Erlângela, eu sempre
foi um lugar... As minhas aulas, eu alugava um espaço na Casa do Ninho, eu aluguei um espaço no Copaleme, e como eu comecei também a trabalhar como uma diretora de movimento, ou como... Na época, eu comecei a trabalhar muito com teatro, eu trabalhei com 60 peças de teatro. 60. Como diretora de movimento, expressão corporal. Até o Dancing Days. Dancing Days Dancing Days foi meu primeiro musical que eu dirigi, que na verdade... Você não explicou ainda, eu sou jornalista chato, como é que foi para a coreografia? Então, aí nascem os filhos, e aí eu dou aula, dançar não dava dinheiro, tinha muito pouco espetáculo, festival, de vez em quando pintava um festival, um panorama de dança, e aí começaram a surgir uns trabalhos, trabalhar o corpo de atores, trabalhar a coreografia de uma peça, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz foi com a Stella Miranda, fiz escola de bufões com o Moacir Góes, trabalhei muito com o queridíssimo com Antônio Abujan, que é um cara que eu aprendi muito, um mestre, Ulisses Cruz. Ulisses era um cara que tentou me levar para o teatro. Ele queria que eu fosse assistente dele. Eu falei, não, o meu negócio é dança, é movimento e tal. E aí ele me falou, olha, você tem que assinar a direção de movimento. É assim que lá fora se assina. Foi a primeira pessoa a me chamar a atenção de que eu tinha uma relação muito próxima com a direção, que eu não fazia só uma coreografia, que eu trabalhava com uma concepção de movimento, com uma concepção de gesto, né? Então foi assim, eu tinha filhos, eu precisava que a dança virasse uma profissão para mim. Então eu ganhava dinheiro dando aula, eu ganhava dinheiro coreografando, participando. Eu trabalhei muito, na época, nos anos 80, tinha muito videoclipe, a MTV começando. Eu fiz muitos videoclipes com meu irmão, com o Flávio, que dirigiu muito, e outros também. Trabalhei mas assim, fiz milhões. Aí eu coreografava Fernanda Abreu, trabalhando show business, Kid Abelha. Enfim, eu ia me virando, né? Não dava só para dançar. Então, eu coreografava e fui aprendendo. Aí eu comecei a trabalhar com publicidade. O primeiro filme de publicidade que eu fiz foi com Murilo Salles. Grande diretor, grande amigo, grande artista, grande pessoa. Também aprendi muito. Trabalhei muito também com uma mulher de São Paulo, que tinha uma grande agência em São Paulo, Flávia Moraes, Flavão. Enfim, foi assim. E aí fiz coisas de cinema, e nisso eu fui virando uma coreógrafa, que eu experimentava nas minhas aulas, já vinha fazendo isso há muitos anos. Experimentava em trabalhos que eu coreografava, juntando pessoas para dançar, mas eu não tinha um grupo meu, uma companhia. Eu tinha sido do Coringa, e aí já estava começando a largar isso, e aí não dava para ser só bailarina, não dava. E aí eu comecei a fazer todas essas, dentro do mundo da dança, a criar novos espaços, né? E foi muito legal. E sabe que, para mim, eu hoje em dia reconheço, em primeiro lugar, eu acho que o meu próprio, se você pensar que o meu background, assim, na minha história, de ter tido uma experiência musical tão intensa com o mundo clássico, inclusive, tocar com outros instrumentistas, e toquei com orquestra, ganhei um concurso, toquei com orquestra. Então, eu conheci o mundo da música, aí eu conheci o mundo da psicologia, eu conheci o mundo dos esportes. Então, eu acho que eu precisava de experimentar linguagem, de ir encontrando esses conhecimentos todos que eu mergulhei tão fundo, eles precisavam ter uma vida também. Então, eu acho que a coreógrafa também vem muito aí, né? De juntar tudo isso também, porque na época, olha, na minha época, não tinha companhia de dança Débora Coker no Rio de Janeiro. Na época que eu comecei a dançar, tinha o Grupo Corpo já,
nos anos 80. Tinha algumas companhias estatais, né? Eu me lembro que tinha o Estágio em São Paulo, mas tinha muito pouca coisa, né? Agora, você, Então, quando você vai fazer, já para a sua companhia, quando você vai conceber, vamos dizer assim, criar uma coreografia, o seu processo criativo, você vem uma ideia e aí você tenta transformar em... qual é o ponto de partida para você partir para a criação? bom, essa é uma pergunta que daria uma live inteira. Bem, vamos Porque, embora. porque o que acontece é o seguinte, como eu estava te explicando, né, como é que eu, de bailarina, fui virando uma coreógrafa? Trabalhando com todos esses diretores, trabalhando com cinema, com publicidade, com televisão. Eu me lembro que eu fiz uma armação ilimitada. Me lembro disso, que era uma festa de São João. Me lembro que foram 3 dias de gravação, sabe? Mas eu vendo Guel dirigindo, aquelas coisas. E eu acho que quando eu tive a minha companhia, eu já tinha tido muita aproximação do que é fazer um espetáculo, né? Uma coisa é você fazer uma coreografia, outra coisa é você fazer um espetáculo. São coisas distintas, entende? E mesmo uma coreografia, quando ela tem uma ideia, um tema, esse tema necessita de um lugar, necessita de você... É uma narrativa ou é uma dramaturgia? Tem personagem? É um tema, é um tema abstrato? Você quer... É só uma inspiração? Ou você quer debulhar, ser mais, sabe, minucioso com aquilo? Então, cada espetáculo meu, ele demandou processos criativos muito diferentes, muito. Quando você me fez essa pergunta, por exemplo, eu me lembro Cão Sem Plumas, né? Cão Sem Plumas foi um espetáculo que eu li esse poema do João Cabral e falei assim... Esse é de 1950, se não me engano. 1950. Esse poema é um poema assim... Olha, ele é fascinante, ele é de uma precisão de palavras, de uma elegância, de uma sofisticação e, ao mesmo tempo, uma pancada, né? E ele é quase que um manifesto, porque ele acusa, né, o descaso, as pessoas, a natureza, as águas, as pessoas que vivem dos rios. E é um poema de uma universalidade e atemporal, porque ele está falando do rio Capibaribe, mas ele está falando de todos os rios do mundo, ele está falando do ribeirinho, do nordestino excluído, mas ele está falando de todos os excluídos. E ele foi escrito em 1950, Elange poderia ter sido escrito agora. Ora, claro. Todo mundo achou, vendo o meu espetáculo, as pessoas achavam que era um manifesto. Eu estava tocando o assunto de Brumadinho. O papo era esse, entendeu? Então, esse poema demandou em mim, pela primeira vez, eu trabalhei com cinema, e aí eu falei, eu quero fazer um híbrido, né? Eu brincava que era 4D, porque era a partir de um poema, então eu estava com a poesia, é um espetáculo de dança, eu preciso de música, e eu trouxe o cinema, né? Trouxe um monte de pernambucanos, o Cláudio Assis fez esse filme, e aí a gente teve que filmar, e aí para filmar a gente teve que fazer uma residência, passamos 3 semanas nesse lugar, então o processo do Cão durou 3 anos e 3 meses. É um processo de um filme, né? Já o processo de... Não, já que você falou no Cão, eu vou ter que pular para frente. Desculpa, eu estou fazendo uma bagunça nessa live. Mas olha só, minha live não tem coreografia. Ainda mais contigo. Foi com o Cão que você ganhou o Benoit de dança lá no Bolshoi. Isso deve ter sido uma coisa muito engraçada, né? Que diziam que você
não fazia balé e você ganhou o principal prêmio de balé no mundo, né? Pois é. Não deve ter sido ruim, não, né? Não, que ironia, né? E eu sou de família judia, russa, nunca tinha ido à Rússia e realmente estar em Moscou, no Teatro Bolshoi, que é o templo da Templo, dança. né? Nossa, eu falo agora com você, fico toda arrepiada. Quando eu entrei, um negócio assim, você respira aqueles compositores, aqueles autores, aqueles bailarinos, aqueles coreógrafos. É um negócio assim, a Rússia é impressionante. Esses caras, não é mole, não. Eles são doidos, mas, cara. E aí, sabe o que foi muito engraçado, Erlângela? Porque esse é um prêmio só de dança, né? Mas premia. Mas você tem o Laurence Olivier, que é... eu acho que assim, não é que um tenha peso maior do que o outro, mas eu acho assim. Acho que o Laurence deve ter marcado assim, uma virada, né? Porque você estava disputando com várias categorias. Explica aí. O Laurence Olivier é um prêmio das artes cênicas em Londres, né? E eu me lembro que estava era um teatro, qual é o nome do Lyceum Theatre, eu acho, ali em Peacock, ali no lugar onde tem todos os musicais, ali onde tem tudo em Londres, né? E os teatros essa, quando eu fui indicada, foi em 2001, era Outstanding Achievement in Dance no ano 2000, né? Era assim, a maior atuação no Brasil, as pessoas assim não ganham assim, só uma indicação já é um prêmio inacreditável. Eu me ferrei até porque eu achava que o prêmio tinha sido a indicação. Então eu não me preparei, não fiz discurso, eu não fiz nada assim, sabe? E as pessoas depois iam falar comigo, porque eu abaixei, eu fiquei de cobras, eu agradeci os cachorros, as crianças, eu não sabia o que falar. Foi um negócio assim, muito. Eu me lembro como é que era o nome daquele cara que fez aquele filme Suspeitos, o Byrne? Não é o David Byrne, não. Qual filme? Eu acho que é Os Suspeitos, que é aquele cara que mancava. Não, ele Gabriel Byrne. depois. Gabriel Byrne. O Gabriel Byrne estava lá, porque ele era indicado como ator. E tinha alguém também, eu não me lembro quem agora, uma danada também, que eu fiquei toda assim. E ele veio falar comigo, I loved your speech. Todo em inglês, assim, né? E eu, na época, Elângela, eu nem dominava tanto o inglês, sabe? Depois a minha vida internacional começou a ficar cada vez mais intensa, né? Porque eu remontei espetáculos meus em alguns teatros, eu tive esse convite da FIFA na Alemanha, enfim, tive situações que eu fui melhorando meu inglês. Nesse momento, nunca achei que eu fosse ganhar esse prêmio. Ninguém, nunca da América Latina tinha ganho. Não era só do Brasil. Então, eu estava concorrendo com pessoas muito... No Benoit de la Dança, eu estava concorrendo com o Baryshnikov. Tá brincando. Caramba. Só que ele não estava, porque ele não entra, ele não entra na Rússia mais, né? Mas eu estava concorrendo com ele, com o espetáculo dele. E essas coisas são incríveis. Agora, voltando ao Benoit de la Dança, teve uma coisa que eu queria falar extraordinária. Quando anunciou no telão, tudo em russo, né? Os caras tinham um tradutor que traduzia do russo para o inglês. Imagina se alguém falando português. Tanto é que me chamaram, alguém me cutucou e falou, it's you! Eu falei, caramba! E aí fui lá, um prêmio pesado pra caramba. E aí, quando anunciou o meu nome, e eu vim descendo por uma rampa que eles colocaram, esse prêmio teve ensaio. Eles pagam ingresso para ver essa premiação. É um negócio impressionante. Olha, dava uma semana da Copa do Mundo, isso foi em 2018, na Rússia. O Gabeira estava até lá,
foi bacana encontrar, eu fiz um grande programa com ele. Eu falei, alguém que está aqui vai acreditar em tudo isso. E era assim, eu fiquei impressionada, porque depois que eu ganhei o prêmio, eu fui ver um espetáculo no Bolshoi e fui ver no outro teatro também, no Mariinsky, Erlângea. Uma semana antes da Copa do Mundo, estava lotado. Já era o mundo, o assunto já era futebol, mas as pessoas vão ver as orquestras, os balés. É impressionante. E é povo, culto. É impressionante, todo mundo... Não, eu andava, eu não acreditava. A estátua do Dostoiévski, sabe? Pushkin. É impressionante, assim. Na verdade, a gente sofreu no Brasil, a gente vai chegar a isso, um empobrecimento cultural, que eu me lembro de assistir Maia Pliskaya no Maracanãzinho. Quer dizer, enchia Maracanãzinho para ver balé. Nossa, e você lembra daqueles braços dela? Não, é o seguinte, agora quem arrepiou sou eu. Nossa Senhora! Eu acho que ela é invertebrada. Eu acho que ela é invertebrada, porque ela fazia aqueles negócios, o braço dela do cisne é inacreditável. Ela se transformou naquele cisne. Realmente é impressionante. Uma artista. Aí eu quero voltar. No balé clássico, lá vai lá a coreógrafa, a diretora... Não, peraí, deixa eu só falar que eu acabei não falando. Aí, quando anunciaram meu nome, eu desci a rampa, aí eu vi, dentro daquele teatro Bolshoi, o vídeo do Cão Sem Plumas, meu espetáculo todo na lama. Aqueles bailarinos, homens caranguejos, naquele templo clássico, os caras reverenciando e reconhecendo como um trabalho excepcional, diferente. Eu falei, cara, fiquei emocionada de ver João Cabral, de ver o Rio Capibaribe, Pernambuco, Brasil. A gente ali, eles ficavam vendo o vídeo assim, ó, de boca aberta, eles não acreditavam naquilo. Desculpa, mas fala isso. Não, imagina. Não, você ia falar alguma coisa da criação. Não, eu fico, a minha curiosidade é o seguinte, você reúne a companhia, aí você chega se você fosse balé clássico, você diz assim, você faz um plié, depois você faz um élevé, depois não sei o quê, rabaculé, não sei o quê. Você chega assim, vai lá, pula, vira o pescoço. Como é que você fala, ensina a coreografia? Porque não são passos registrados, né, no balé clássico. E outra coisa, você sempre se imagina você fazendo? Olha, eu acho que eu sempre... Não, nem sempre. Eu acho que durante um tempo, a minha companhia hoje em dia tem 27 anos de vida. São quantos integrantes? No momento, eu estou com 11 integrantes. Uhum. Mas eu já tive 18, já tive 14, né? Agora está um momento... Vamos falar daqui a pouco quando a gente fala. Vamos chegar lá. É um momento difícil. Mas quando você reúne a galera e diz assim, você pula, como é que você fala o passo? Eu vou falar uma coisa para você, até porque, sei lá, isso é uma coisa importante ser dita, né? Muitas pessoas me perguntam como é que faz, que inspiração é essa, como é que você cria. E algo que é muito importante ser dito é técnica. Um bailarino tem que ter técnica. Né? Chegar lá e ter um corpo flexível, sabe? Uma coisa invertebrada, ter força. Não, ele tem que ter técnica, domínio técnico. O que é uma técnica? Uma técnica pode ser, por exemplo, a técnica clássica é uma técnica estruturada, fundamentada. A técnica contemporânea também. A técnica do jazz também. O meu trabalho, hoje em dia, eu preciso muito que a pessoa tenha, tecnicamente falando, que ela tenha uma técnica clássica de bastante qualidade. Às vezes o cara não vai ser um bailarino clássico, não tem a quinta perfeita, mas ele tem uma escola. Uhum. Ou uma técnica contemporânea, ou uma técnica do jazz, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu peço coisas, quando eu misturo estilos, quando eu parto de uma ideia, quando eu parto de um poema, parto de uma palavra, né? Agora, por exemplo, o meu espetáculo, eu estou fazendo um espetáculo, vai estrear ano que vem. Não fala dele ainda não. Tá, então eu não vou falar dele. Mas, por exemplo, quando eu faço um espetáculo como Oneg, que eu chamei de Tatiana, que é o nome da personagem, que eu adaptei
esse livro do Pushkin, um clássico, né? Quem é o Onegin para mim? Que homem é esse? Então, a gente começa a buscar uma movimentação trazendo qualidades, ou fragilidades, ou forças desse personagem. Ou mesmo quando eu estou, por exemplo, quando eu trabalhei no Rota, a ideia do Rota, que tem a roda, a ideia é brincar com a seriedade, né? Eu passo pelos parques de diversões, eu passo com a ideia de subverter a gravidade. Tem uma coreografia que se chama Gravidade. Qual era a minha inspiração? O que eu falava? A gente vai imaginar que a gente está na Lua sem a gravidade. Que nem o filme do Kubrick. Que a caneta... Eu falei no princípio. Eu falei no princípio, você não respeita nem a lei da gravidade. Mas é isso. Não é só a câmera lenta. Porque, né, a gente brinca que tem a câmera lenta, quando fica tudo em slow motion. Não é isso. É buscar uma outra respiração, um outro peso, uma outra textura. Buscar que o seu olho não esteja só aqui na frente, esteja atrás também. Buscar o desequilíbrio. A dança, ela sempre busca o equilíbrio perfeito. Aí eu falei, vamos buscar o desequilíbrio, perder o eixo, estar inclinado, subverter o espaço. Você imagina que você está numa situação instável e não estável. Isso, por exemplo, é uma inspiração. Às vezes eu dou uma sequência de movimentos que pode ter 30 tempos ou 90 tempos, não importa. E a partir dela, a gente pode ir decompondo, improvisando, sabe? Multiplicando aquilo. Teve espetáculos que eu trabalhei com muita improvisação dos bailarinos. Teve espetáculos que eu fui muito... Não, é isso. Eu tinha já no meu corpo a minha imagem, o que eu queria. Muitos espetáculos eu abria. Por exemplo, um espetáculo como 4x4, que eu trabalhei com artes plásticas, com Cildo Meirelles, com Shelpa, com Gringo, com Vitor Arruda. Eu me lembro que eu trabalhei com a ideia do gesto, eu queria ocupar todos os buracos do corpo. Buraco, aqui, umbigo, lá embaixo, os furicos, né? Buracos erógenos, ou não, mas eu queria brincar disso, sem ser uma coisa sexual, era uma coisa infantil. Mas brincando, porque criança tem muito isso, né? Gosta de buraco, bota o dedo no buraco que não pode lá da tomada. Então, a partir dessa ideia, e aí você pode botar o dedo por aqui, ou você pode botar por aqui, você pode botar os dois, pode botar o contrário. Então você começa a abrir um processo criativo e de experimentar da imaginação, sabe? E é muito bom quando eu, hoje em dia, como criadora e como diretora, eu tomo muito cuidado para a gente não perder um caminho, para a gente não se perder. Porque como a dança, ela lida com beleza, com estranheza, com abstração, às vezes eu começo a fazer um negócio, ai, que incrível, eu falo, não, gente, pode ser até que seja incrível, mas a gente está desviando do foco, tem que ter foco. O que a gente está querendo dizer? É sobre o quê? Sabe, quem pensa que dança é só corpo, movimento, mas a gente está querendo dizer alguma coisa, tem significado, tem questões, tem perguntas, sabe? Claro que elas são ditas pelo corpo. E o movimento, às vezes, te leva... O público escolhe como ele quer ver aquilo, né? Eu vou chegar na mensagem, mas ainda na questão do exercício. Para mim, não vou botar campeonato de espetáculo seu, mas assim, quando eu vi que era uma coisa diferenciada, foi no Velox. Para mim é um negócio... Quer dizer, quando eu conheci o teu trabalho pelo Velox, tem muito uma coisa ali de risco, né? Das pessoas caírem de lá de cima. Eu acho que um bailarino, eu conheço uma moça que, estudante, acho que no balé da Inglaterra, num aquecimento ela arrebentou o ligamento e acabou a carreira. Assim, o bailarino ele trabalha tendo o medo na cabeça, ou ele só será pleno se ele
for para a galera? Ou tem um medo presente? Faz parte. Eu acho que eu acho que faz parte. Eu acho que tem vários estilos, né? De dança. Tem a galera de dança de rua, por exemplo, hip hop, funk, passinho. Eles gostam dessas misturas acrobáticas, né? Eu gosto também dessa mistura acrobática. Eu acho bem bacana, né? Você poder desafiar os seus limites. Eu acho que tem a ver com, sei lá, dizem que a dor, o uniforme do bailarino, né? Do atleta também é meio, cara, é meio que nem um Aliás, tem uma jogador. coisa assim, nunca vai ver o pé de uma bailarina, a bailarina é uma gracinha, mas nunca vejo o pé de uma bailarina, né? Todo cheio de calo, todo. Nossa, é um negócio assim. Né? Não, o que é uma bailarina indo fazer pipi no meio da noite? Assim, ó, o corpo até se organizar. É uma loucura. É porque, na verdade, se você pensar, o corpo da gente não foi feito para esse campeonato aí da Champions League, né? Que eu via ontem. Incrível. Aqueles caras jogando. Não foi feito para dançar como a Maia Pliskaya dançou, ou como os meus bailarinos. Tinha um professor de filosofia que chamava meus bailarinos de semideuses. Eles são semideuses. Mas são mesmo. Né? São Então, mesmo. mas agora é muito... Vocês voam. Vocês voam. Agora, Erlângea, o medo existe, né? Agora, é muito louco. Às vezes você pega um bailarino que sobe a 7 metros de altura, pula na parede, roda, pirueta, ele assim, torce o pé porque descendo do carro, do ônibus. Ué, não acontece? Teve eu não vi o nome, deve ser alguém da companhia, mas que era assim, que o medo nos protege. Eu achei essa frase interessantíssima. Eu acho que assim, o medo é super importante, porque o medo é uma certa... Não dá para ter medo demais também, né? Porque mas solta a adrenalina, né? Tem que ter o fascínio, tem que ter a necessidade de fazer aquilo, né? Tem que ter aquele... eu preciso experimentar isso de qualquer maneira. Eu subi muito na minha parede, muito, né? Eu fiz muito a minha roda. Agora, eu te confesso que eu olho para ela e sei perfeitamente que não dá, né? Mas a gente chegou na acrobacia, vamos para o Cirque du Soleil, que eu tenho 3 coisas para falar do Cirque du Soleil. Primeiro, não vou nem... Já falei até antes de você entrar, a primeira mulher a dirigir um espetáculo. Assim, como é que... Primeiro, ali você não trabalhou com bailarinos mesmo, você trabalhou com acrobatas, né? Só acrobatas. E aí, como é que foi isso? Foi fácil? Foi difícil? É uma outra viagem, né? É uma outra completa... É outro sistema. São outras leis, né? Aí a gente está falando de não ter medo. Essa galera, rapaz, os russos e os chineses, eu nunca vi coisa igual. É um negócio assim... Eu me lembro do Li Wei, que é um cara que andava fazia um arame que se chama slack wire, que é um arame que não é fixo. O arame dele balança, como se ele estivesse numa rede. Só que assim, a 10 metros de altura, num arame, o cara de parada de mão, andando de monociclo. Ele fazia as coisas, eu gritava no estúdio. Eu falava, isso não é real, esse cara, né? Ele fazia uma aranha. Então, esses caras são... Eles realmente... Às vezes eu pensava que ele tinha mais pernas e braços do que nós. Que eles tinham uma capacidade de movimento. Agora, o medo tem que ter. O medo é, de uma certa maneira, é uma proteção, entendeu? Você tem que ter uma consciência do que pode acontecer. Você tem que saber que você pode morrer. Você tem que saber o que você não pode, o que você não pode deixar de cumprir. Tem que ter, assim, disciplina, né? A gente estava falando de dançar, o que precisa. Eu falei de técnica. Eu acho que disciplina é algo que não tem nada...
tem gente que diz que a disciplina inibe a criação, inibe o imaginário. Que bobagem! Até para você imaginar, necessita de disciplina. Até para você criar, até para você enlouquecer. Entendeu? Eu, como artista, eu cada vez, quanto mais disciplina eu tenho, mais eu me abro para cortar regras, para não ficar presa a nada. Não, sabe, eu não devo obediência a nada. Agora eu devo obediência à disciplina. Voltando ao ovo, mais de 5 milhões de espectadores desde um arrasa-quarteirão total. É a história de um inseto que é mal recebido lá pela comunidade que ele chega. A mensagem já era isso que a gente está vivendo aí, preconceito, intolerância. Fala aí sobre. Eu chamava ele do estrangeiro, né? Ele era o cara que era diferente, ele não era daquele lugar. E ainda mais, ele chega com um ovo enorme. E aí, o que os insetos daquela comunidade querem? Roubar o ovo dele. Não querem aceitar ele e roubam o ovo dele. Então, o espetáculo se passa num dia. E ele passa o dia querendo recuperar o ovo dele. E nisso, na verdade, eu acabo trazendo uma mensagem, não é mensagem, mas algo que eu acho que é muito importante, que talvez pode salvar as pessoas, que é o amor. Né? Então, o que acontece? Ele acaba se apaixonando por uma ladybug solitária. Uma joaninha, uma negona que fazia um clown, uma body language, né, que eles chamam, porque é uma linguagem clown toda corporal dos gestos. E ela estava lá e ela está esperando por alguém há anos. E aí ele se apaixona. Não, e o ovo, a comunidade é cheia de insetas, gatas. Tem as pulguinhas, que são todas sexys, e ele não se interessa. Ele gosta dessa, negona, gorda. Quer dizer, eu estava querendo trazer esses assuntos, sabe? Quebrar padrões. Eu acho que esses padrões de quem é normal, de quem é certo, sabe? Eu venho aprendendo muito com isso, né, Elângela? Eu vim aprendendo que cada um é um mundo. Cada um é um planeta, cada um é muito importante. Então, esse cara chega ali e eu vim falar dele, sim. Dos imigrantes. Na época, eu falei muito sobre isso. Os imigrantes que não são recebidos e que são, sabe? Não, países que foram construídos por imigrantes hoje expulsam imigrantes. É muito, muito feio esse mundo que a gente está vendo aí. Olha só, eu achei uma coisa muito curiosa quando está vendo a história do espetáculo, que eu não me lembro quem é o diretor, que falou assim, tem que ser um espetáculo que dure 15 anos. Eu fico imaginando assim, porque... Você não lembra quem é? O tal do Guila Liberté. Mas assim, você pode... Assim, ele quis dizer assim, existe uma coreografia que depois de 3 anos ela se esgota? Ou se ela é boa? Se você viesse hoje com Velox, eu acho que seria... O que é uma coreografia que dure 15 anos? O que ele quis dizer com isso? Bom, ele quis dizer que é um espetáculo. Eu acho que ele fala num olhar muito comercial também, porque é um espetáculo muito caro e que demora um tempo a se pagar. E para lucrar, ele precisa de ter, por própria estrutura, por aquela fábrica lá. Né? Longevidade, né? Longevidade, um espetáculo de tenda, viajante. Então, ele tem que ir para todos os lugares que o Cirque du Soleil sempre... Eu falei para ele, daqui a 15 anos eu não sei se eu vou estar viva. E aí ele me respondeu, o problema é seu, mas o seu espetáculo estará. Me garante. Eu falei, tá bom. E aí eu me lembrei da frase do Tom Jobim, que diz que no Brasil sucesso é ofensa pessoal. Patrulharam você para dizer que você estava saindo do teatro artesanal e indo para a fábrica, como se isso fosse... Você se incomodou? Eu adoro aquela frase do Laurence Olivier, né? Uma crítica ruim pode atrapalhar meu café da manhã, mas meu almoço jamais. Eu procuro agir assim. Você fez alguma
Você fez alguma concessão? Lá no cirque, É. algumas eu fiz. Mas nada que eu, hoje em dia, não... que eu discorde. Eu acho que eu fiz concessões porque um espetáculo daquele porte, daquela maneira, precisava, eu entendia. O Gui tem uma coisa lá deles que se chama Lion's Den, na Cova do Leão, né? Que são as apresentações que eram para o Gui La Liberté. E aí eu fiz várias apresentações que ele elogiou muito, ele gostou muito. E numa dessas, ele me questionou, ele achou que o primeiro ato que o segundo ato estava muito mais forte do que o primeiro. E que eu precisava fazer uma mudança. Eu falei, mas isso vai mudar a minha história, meu roteiro. E aí ele falou, eu estou te falando o que eu acho que você tem que fazer. Se não quiser, não faz. Mas, tipo, se não quiser, não faz, entendeu? O espetáculo tem uma meio... Fica aquela equipe, todo mundo tenso. Eu acabei achando que ele tinha razão. Você está entendendo? Não é concessão, tem uma coisa ali que você faz um espetáculo. Erlanger, a primeira vez que eu fui no Cirque du Soleil, a Montreal, tinha um espetáculo em cartaz do Lepage, Robert Lepage, que eu amo, esse diretor de teatro incrível, e que é um quebecois, um canadense também, deles lá, da turma deles, e que tinha feito um espetáculo. Eu vi o espetáculo dele de 4 lugares, de frente, de lado, do outro lado e debaixo do palco, para entender tecnicamente como é que funciona o palco de uma tenda no Cirque du Soleil. Uhum. E eles me chamaram a atenção, você está vendo? Na lateral você tem um problema de visibilidade. Aqui você tem... Então, eles te alertam problemas que você não pode deixar acontecer. São 2.500 pessoas lotando aquele espetáculo o tempo inteiro. É um público de criança a quinta idade. Sei lá qual a idade a gente tem hoje em dia. Mas você está entendendo? Então, os caras sabem, eles sabem. Eles Não, sabem assim, aquilo eu acho que um dos grandes talentos que as pessoas talentosas têm é reconhecer uma ideia que melhore o seu trabalho, né? Não tem nada de... Eu vou te dizer que eu bati muita cabeça, briguei. O Gui La Liberté me chamava de Little Fighter. Lá vem ela! Lá vem ela brigar, porque eu quero. Porque dizem, até parece que ele, que é o dono, o dinheiro dele, ele vai querer que seja pior. Só se ele for um imbecil. Mas eu vou te dizer que valeu a pena eu brigar. Briguei por muitas coisas que eu ganhei. E eles viram que eu tinha razão. O primeiro ano foi de muito cabo de guerra, eu brigava muito e eles eram muito resistentes, até que eles foram entendendo que eu sou uma trabalhadora, que eu não sou... Eles tinham medo, né? Mas vem aquela brasileira, sei lá como é que o primeiro mundo tem essa coisa com a gente, achar que a gente... Eles viram que eu era uma pessoa séria e que eu ia levar aquilo a sério. E como você gosta de pequenos desafios, Olimpíadas, 6.000 voluntários, 5 workshops, 100 profissionais, 3 meses. Só de ler eu estou cansado. Como é que foi essa 119 profissionais, 15 assistentes. 15 assistentes. Mas como é que esse troço dá certo? Como é que foi isso? Eu, por exemplo, agradeço muito ter feito o Cirque du Soleil. Aprendi muito, uma estrutura grande, né? Aprendi, por exemplo, essa história do workshop, eu aprendi com o Cirque du Soleil. Eu falei nas Olimpíadas, eu falei, gente, vamos fazer workshop. Eles falaram, não tem verba para isso. Eu falei, vai ser uma economia, que a gente vai testar, experimentar como se você estivesse numa maquete, né? Numa dimensão menor, algo que vai ampliar. Quando chegar no Maracanã, a gente já testou, né? Fora que essa questão de trabalhar com voluntários é genial, é incrível, mas é uma complicação num trabalho como o meu, que é preciso. Aí, no sábado, faltavam 100 pessoas. Aí, para fazer
né? O trabalho com um objeto incrível do Cassaro, aqueles travesseiros gigantes que a gente fez naquela abertura. Aí faltava, são 4 pessoas que manipulavam, faltava um. Como é que fica 3? Não dá, entendeu? Assim, e provavelmente com um orçamento brasileiro, né? Foi isso, foi uma coisa que a gente teve muito orgulho, né? O orçamento, eu não sei te dizer ao certo, mas assim, foi logo depois de Londres, foi tipo 1/10, entendeu? Foi tipo algo assim, monstruoso a diferença, e a gente conseguiu fazer. A gente não fez só algo criativo, porque poderia ser talento, criatividade, não. Fizemos impecável, fizemos com profissionalismo, sabe? Com as coisas funcionando. Isso foi muito ensaio, isso foi... Eu me lembro que eu briguei muito por esses profissionais. Eu falei, gente, não dá. Eu levei minha parede, eu levei 4 rodas. A colonização, aquela entrada pelos portões que entravam os italianos, aquelas caravelas. Nossa, aquilo era assim. Tinha um lado que você olhava e falava, tem tudo para dar tudo errado, né? E é ao vivo, e é para televisão. Então, é algo que... Mas eu tinha muito... Eu aprendi isso no Cirque du Soleil. Não pode... Não é que não pode dar errado. O Tony Platão tá te paquerando aí no... A Titiolina. Tony, ela é casada, Tony. Não fica com essa história, não, hein? Você falou que não lia, tá lendo. Não, mas Tony Platão, aí não tem como, né? Vou ter que fazer uma live com ele. Tá faltando rock and roll na minha história. Tá faltando. Mas você estava falando ali... Não, mas é isso. Viu por que não pode ler? Viu por que não pode ler comentários? Porque atrapalha. Eu vou te falar uma coisa, assim. Eu tenho maior admiração pelo Cirque du Soleil, viu? Espero muito que eles recuperem. Eles vão recuperar. Eles têm que recuperar. A gente tem... Eles são bacanas, sabe? Eles têm uma parada... Já chamaram todo mundo ali. Cara, sabe quem é o Mark Fisher? Você vai saber que você é do rock and roll. Esse cara, ele morreu tem 2 anos. Esse cara era um cenógrafo. Ele fez o The Wall, do Pink Floyd. Caramba. Ele fez o Babylon, dos Stones. Esse cara era assim... Ele era o cara que fazia os cenários do cirque, entendeu? A Es Devlin, que faz esse espetáculo que iria ter sido lançado, deu essa parada... Es Devlin, que é a última diretora deles, que eu acho que é a primeira mulher depois de mim. Porque eu fui a primeira mulher. Eu falava, vocês são muito desaforados mesmo. Agora, a gente está chegando aqui na reta final, que tem um limite. Eu fui pesquisar, aí abri o site, está lá, turnê cancelada devido ao coronavírus e tal. Eu imagino que isso... uma porrada num país onde a cultura já vinha sendo destroçada e onde acho que o balé, a dança é um patinho feio ainda dentro da cultura. Mas aí eu acabei descobrindo qual é o teu próximo espetáculo. Qual é o nome dele? Cura. Então fala sobre... É inacreditável. Você fez muito antes da pandemia. Então muito fala aí dessa... Você pode... Posso. Pode dar spoiler? Primeiro, eu vou te falar que eu espero muito que a gente saia dessa, né? Estou falando politicamente, que volte. Eu estou esperando Godot, esperando Eduardo Paes, sinceramente. Por quê? A gente está falando de cura na saúde e na política, né? E na cultura, alguém que gosta do Rio de Janeiro, que gosta de cultura no Rio de Janeiro, que acredita nas ruas dessa cidade, acredita que é uma cidade que dança, que faz música. Assim, Eduardo! Porque a gente precisa fazer cultura, né? É a história da gente, né? Bom, o Cura é muito... Que coincidência danada é essa? Eu estou fazendo esse espetáculo desde abril de 2018. É impressionante como é que você começa antes. Eu nunca achava que era 6 meses antes, reúne e tal. 2018? 2018, não é 6 meses antes. Eu iria estrear esse espetáculo dia 21
de janeiro de 2021 em Londres. A gente estreia esse espetáculo no Salt Bank. Não sabemos como é que vai ser. Provavelmente a gente não vai mais estrear em Londres, até porque a gente está quebrado. Muitas coisas, esse foi um ano que quebrou totalmente a gente, porque com problema de patrocínio, com problema de Covid, com problema político, tudo misturado. Mas o Cura vai estrear, com certeza. E aí eu estava fazendo esse espetáculo desde 2018 e eu estava buscando a cura do que não tem cura. Eu estou fazendo uma ponte entre a fé e a ciência. Genial. Porque eu estou mergulhada no mundo científico, e você sabe disso há 11 anos na minha vida, né? E buscando terapias genéticas, terapias celulares, querendo entender, né? Não é o mundo só da saúde, é da ciência, é o da pesquisa, é que está na frente, né? É o que carrega a saúde, que carrega um povo, né? O mundo da ciência é um mundo que é muito parecido com nós artistas. Eles experimentam, são corajosos, aventureiros e vão para descobrir caminhos novos. Já que então, a gente chegou nesse ponto, eu acho que é aquela que eu até assim que eu encerro todas as entrevistas. Obviamente que é encenar esse espetáculo. Mas qual é o teu, para a gente encerrar, qual é o teu grande sonho? Esse espetáculo, o Newton Bonder, um pensador, um escritor incrível. Outro dia ele estava falando uma coisa importante para mim sobre esse espetáculo, né? Esse espetáculo tem algumas coisas. Tem o Theo, que traz uma história mítica e que é um guerreiro e que é uma pessoa que veio para esse mundo que eu só agradeço porque a minha vida deu uma volta, mudou tudo com ele, eu aprendo. Eu tenho vontade de viver, vontade de lutar, vontade de nunca desistir, nunca. Eu tenho que aceitar. Então, aprendendo. Aceitação é muito importante, mas não quer dizer desistência. Eu tenho Stephen Hawking nesse espetáculo, que é um cara que teve um ELA com 21 anos de idade, disseram que ele ia durar 3 anos, ele durou até os 70 anos de idade, que é uma das inspirações desse espetáculo, porque é alguém que é cabeça, alguém que não perdeu o humor, alguém que se curou sem a cura, encontrou outra cura, né? E eu tenho o Leonard Cohen, que é um poeta, um compositor, as canções desse cara ali. E aí é isso, meu sonho é a cura. É a cura não só da epidermólise bolhosa distrófica recessiva, que é uma pancada, é uma crueldade, mas é da natureza, é genético. Mas todas as doenças raras que fazem as crianças passarem por situações complicadas, eu quero a cura da ignorância. Eu quero respeito. Eu quero que as pessoas tenham o que elas tenham um lugar nesse mundo da gente. Se elas estão aqui é porque elas têm esse direito. E a gente tem que ter a generosidade, a inteligência de aprender. Aprender, deixar de ser burro e aprender com o que é raro, com o que é especial, com o que é único. Eu acho que por isso que eu virei coreógrafa, voltando às primeiras perguntas, sabe? Eu precisava trazer os meus pensamentos, as minhas ideias, o que está dentro de mim gritando. Eu danço para isso, para poder... Cada dia é urgente, eu danço que nem eu como, que nem eu respiro. Senão eu não aguento. Débora, eu queria encerrar dizendo que você pode ter certeza que todas as pessoas de bem que estão nos assistindo, que não estão assistindo, mas assim, compartilham desse mesmo sonho que você. Agradeço muito essa participação, a gente tinha que passar adiante, mas
Sabe que diz que sonho que se sonha junto acaba virando realidade, né? Vamos com fé. Vamos Obrigado, tá? com fé, com a ciência. A gente está aí agora precisando disso, né? De fé, ciência, de solidariedade. Diga não a qualquer